Bahia, tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula que vai abordar uma questão bastante complicadinha, porque além de abordar o conceito de estática, de equilíbrio de corpos extensos, vai estar envolvido também o conceito de hidrostática. Então fique comigo até o final dessa aula para assimilar essa questão que contém vários conceitos de física. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Chiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos através desse canal do YouTube para atender e dar suporte aos meus alunos daqui e a uma imensa turma do Brasil e de alguns outros países do mundo. Eu aproveito aqui para convidar a cada um de vocês que ainda não estiver inscrito, se acharem essa aula interessante, se a didática for de encontro à sua expectativa, então deixa feita a tua inscrição, deixa dado o seu like, que é muito importante para o canal, e também deixa ativado o sininho para estar recebendo semanalmente notificações de novas aulas com novos conteúdos. Eu quero esclarecer também que esse canal não tem fins comerciais, ele não é monetizado e a nossa única intenção é realmente atender e tirar dúvidas dos alunos, beleza? Vamos então para a nossa aula de hoje. Então, antes de começar essa aula, eu vou separar esse desenho esquemático isoladamente para facilitar e ter mais espaço para a gente fazer, ok? Vamos lá. Bom, tá aqui então o desenho esquemático e vamos colocar aqui todos os dados do enunciado. Essa força aqui, o enunciado diz que representa 7,5 newtons, 7,5 newtons. A massa da barra, vou colocar situar-se sempre aqui no meio, no centro de gravidade dessa barra. Se a massa dessa barra é 5 kg, então já vou colocar peso igual a 50 newtons, já que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E como ele disse que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, logo o peso da barra é 50 newtons. Como o enunciado diz que é um corpo e não uma esfera, eu vou considerar como esfera para ninguém confundir o corpo com o corpo da barra, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de esfera, esse corpo aqui de esfera. Essa esfera aqui, ela tem a massa igual a 10 quilos. Logo, o peso da esfera é 100 newtons. O volume, eu vou escrever volume da esfera. Volume da esfera é igual a 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Observe que ele falou líquido, não disse que é água esse líquido aqui, que está mergulhado nessa esfera, tá? Então, a pergunta é, qual é a densidade? Eu vou chamar a densidade com essa letra aqui, mi, do líquido, que é exatamente a pergunta da questão. Quanto vale essa densidade? Bom, pessoal, eu sempre recomendo, para vocês fazerem exercício desse tipo aqui, coloque todas as forças presentes no desenho, tá? Então, começando aqui pela esfera mergulhada, eu tenho o que aqui? Eu tenho o peso da esfera, eu tenho a força de tração do fio, que é esse T aqui, eu tenho também, como ele está mergulhado no líquido, é muito importante que vocês sabem, qualquer corpo mergulhado num fluido, esse fluido pode ser líquido ou gasoso. Muita gente acha que fluido é só líquido. Então, saibam que todo fluido, inclusive o ar, é um fluido. Então, aqui é submetido a uma força que a gente chama de empuxo. Então, por exemplo, se você está dentro de uma piscina, aquela sensação de leveza que você tem dentro d'água é o efeito do empuxo. Tá? É uma força contrária ao peso. Por isso, aquela sensação
de leveza que você sente quando numa piscina ou numa praia, ok? Bom, então eu tenho aqui, nesse corpo que estou considerando uma esfera, essas três forças aqui, beleza? Agora vamos pensar aqui na barra. A barra aqui, ele já me deu essa força, me deu o peso da barra, mas tem aqui também a reação. Da mesma forma que a força de tração puxa a barra também puxa a esfera aqui. Então eu tenho a força de tração aqui, que tem o mesmo módulo, já que é a ação e reação. E lembrando que ação e reação são pares de forças de módulos iguais, mas jamais no mesmo corpo. E tem também aqui uma força normal de contato aqui. Eu vou chamar esse apoio aqui de apoio A. Então vou chamar essa força aqui de NA, normal, da barra. A barra empurra o suporte e o suporte empurra a barra. É a força de contato aqui, tá certo? Bom, agora vamos montar aqui uma sequência de raciocínio. A pergunta é a densidade desse líquido aqui. E qual é a forma que eu tenho para descobrir essa densidade? Bom, gente, dá uma olhada nessa figura aqui do corpo mergulhado. Eu tenho aqui o peso da esfera, voltado aqui no sentido para baixo, e todas as forças aqui estão na direção vertical. Então eu tenho aqui, só que o sentido da força peso é para baixo e do empuxo e da força de tração é para cima. Então eu posso cravar que a força do empuxo mais a força de tração é igual ao peso da esfera. Porém, qual que é a formulinha que eu tenho do empuxo? Eu vou escrever aqui a fórmula para que vocês possam recordar ou fixar também, tá? Então, o empuxo, que é aquela força que um fluido exerce sobre um corpo mergulhado nesse fluido, é a densidade do líquido vezes a gravidade local vezes o volume deslocado. Muita gente confunde o que é volume deslocado, professor. Olha só, gente, volume deslocado é o volume que o corpo ocupa dentro desse líquido, desse fluido. Tá certo? Então, se ele está mergulhado totalmente, é todo o volume desse corpo mesmo. Se ele estivesse mergulhado, digamos, pela metade, nós íamos colocar no lugar do volume apenas a metade do volume que está mergulhado. Entenderam? Então, volume deslocado é o volume que um determinado corpo ocupa dentro do fluido. Beleza? Entenderam? Bom, então, vocês perceberam que nessa forma aparece então a densidade do líquido que eu quero descobrir. Então, no lugar do empuxo, eu coloco aqui o μ do líquido vezes o G, que é 10. O volume, ele me deu, é 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3, mais a força de tração que eu não tenho, igual ao peso da esfera. O peso da esfera é 100 newtons. Então eu tenho essa equação, vou chamar de 1 aqui. Eu tenho duas incógnitas. Eu tenho a densidade que eu quero descobrir e eu tenho a força de tração. Então ainda não dá para resolver. Então, por essa equação, você percebe que para eu chegar nessa densidade, eu tenho que descobrir a força de tração. Então, essa força de tração, como é que eu vou descobrir? Agora vamos voltar à figura da barra. E aqui, nessa figura da barra, nós vamos ter que utilizar o conceito de momento de força. O que era momento de força? Momento de força, eu vou colocar aqui, momento é a força aplicada num determinado corpo a uma certa distância de um ponto de referência que nós vamos escolher qual é a melhor referência nesse caso aqui. Observe que o único dado que eu não tenho é a força de tração na barra e a força normal em A. As demais forças eu tenho a força aqui aplicada para que esse corpo esteja em equilíbrio. É muito bom lembrar, gente, que esse corpo aqui está em total equilíbrio. E para que ela se mantenha em equilíbrio, é preciso a gente descobrir qual que é a densidade que esse líquido tem que ter para essa situação, para esse conjunto estar em equilíbrio total. Bem, então a força normal eu não tenho. Porém, se eu escolher
como eu sei que o momento de força de uma força é força vezes a distância, se eu escolher esse ponto A como referência, a distância da força normal ao ponto A é zero, porque ele está exatamente no próprio ponto. Então, eu vou escolher então o ponto A como referência. Tá? Assim, eu não preciso deduzir o valor de NA da força normal. Ok? Então, agora, antes de fazer também, vamos descobrir qual que é a distância, já que eu escolhi o ponto A como referência, qual que é a distância dos corpos em relação a esse ponto. Eu tenho aqui a força de tração é 1 metro, a força aplicada aqui na ponta direita dessa barra é 2 metros, falta eu descobrir então a distância que a força peso tem em relação ao ponto A. Bom, primeiro, a força-peso de um corpo, gente, você sempre vai situar no centro de gravidade desse corpo. Como ela é uma barra homogênea, geometricamente ela é homogênea, então ela está exatamente na metade da barra. Se a barra tem 3 metros de comprimento, então ela tem exatamente 1,5 metro para cada lado. Então, se eu tenho aqui, daqui do peso até a ponta esquerda da barra, tem 1,5 metro, e o apoio até a ponta tem 1 metro, então sobrou o quê? Sobrou meio metro. Então, essa distância da barra até o peso tem meio metro. Eu vou deixar em metros ao invés de centímetros para não misturar unidades, tá? Então, já deixo aqui meio metro ou 50 centímetros. Muito bem, uma vez localizado todas as forças, agora sim vamos montar a equação com os momentos de força. Vamos convencionar de que toda força que girar no sentido horário em relação ao apoio será positivo. E toda força que girar no sentido anti-horário em relação ao meu ponto de referência A será negativo. Então, vamos lá, vamos começar aqui com esse peso. O peso, que é 50 newtons, então vamos lá. Vou usar o conceito de momento, tá? Então, o peso é 50 newtons, vezes a distância. Quanto que é a distância? Meio metro. Positivo, observa que ele gira a barra no sentido horário em relação ao ponto A, tá certo? A força aplicada aqui na ponta direita dessa barra também, ela tende a girar a barra no sentido horário, olha, tá? Em relação ao ponto A. Então, é positivo, mais 7,5. Qual que é a distância que tem essa força em relação ao ponto A? 2 metros. Então, coloca 2. Menos quem? Menos a tração. Por que menos, professor? Porque a força de tração, se você olhar aqui, ela gira a barra no sentido anti-horário, em relação ao ponto A, tá? Então, é menos a força de tração vezes a distância. Quanto que é a distância em relação ao ponto A? 1 metro. Então, eu apliquei o momento de força total desse corpo. A somatória dessas forças, como o corpo está em equilíbrio, tem que ser igual a zero. Entenderam? Perceberam que daqui a única incógnita que eu tenho é exatamente a força de tração? Então, eu já tenho aqui um bom começo aqui para resolver essa questão. Então, 50 vezes meio vai dar 25, mais 7,5 vezes 2 vai dar 15. T vezes 1 dá T, então menos T igual a zero. Eu passo T negativo para a direita, vai ficar positivo. Então vai ficar 25 mais 15 igual a força de tração. Ora, 25 mais 15 dá 40, não é isso? Então a minha força de tração é igual a 40 newtons. Pronto, eu já descobri um valor importantíssimo para eu conseguir resolver essa questão. Por quê? Agora eu vou jogar aqui naquela formulinha da equação 1, enquanto que essa aqui é a equação 2. Então, na equação 1, agora basta eu colocar no lugar do T da tração esse valor de 40. E daí a única incógnita que eu não tenho será a densidade do líquido procurado. Então, substituindo em 1 agora. O μ do líquido que eu quero descobrir continua aqui, vezes 10 vezes 4 vai dar 40 vezes 10 a menos 3, mais o T, agora a minha tração, eu tenho o valor 40,
é igual a 100 newtons. Bom, o 40 vai passar para lá, vai ficar então como? Então, meu μ do líquido vezes 40 vezes 10 a menos 3 é igual a 100. Esse 40 que era positivo vem para cá e fica negativo. Então vai dar 60 newtons. Então, meu μ, vou isolando a densidade aqui, vai ficar assim, ó. Do outro lado ficou 60. Como o 40 vezes 10 ao cubo a menos 3 está multiplicando, ele vai vir dividindo. Então fica 40 vezes 10 a menos 3. Bom, aqui eu corto esses dois zeros aqui, vai ficar 6 sobre 4. Então fica 6 sobre 4 vezes 10 a menos 3. Simplifico aqui por 2, vai dar 3, e aqui por 2 vai dar 2. Então, aqui em cima vai ficar 1,5 sobre 10 a menos 3. Bom, como eu tenho expoente negativo, se eu passar esse 10 do denominador para o numerador, ele vai trocar de sinal. Então, eu posso já afirmar que a densidade desse líquido é igual a 1,5 vezes 10 ao cubo positivo agora, porque eu mudei de lugar, gente. Tá. Como eu estou trabalhando com a massa em quilos, então a densidade aqui será 1,5 vezes 10 ao cubo quilo por metro cúbico. Então, cheguei aqui então na solução dessa questão, que envolve aí vários conceitos, ok? Pessoal, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não deixa de escrever aí nos comentários, ou pode me enviar inbox, como a maioria tem feito, que eu vou ter o maior prazer em atender a cada um de vocês, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fique com Deus e espero revê-los aí nas próximas aulas, beleza? Até lá então, tchau!